Deixa eu iniciar, então, só aproveitando aqui o comecinho, né, para a gente fazer uma revisão, né? Nós, aqui no BOIS, nós avançamos bem no ano passado, né? Tivemos 4 reuniões, né? Tivemos a formação aqui do GT, depois tivemos as discussões iniciais, e aí em dezembro nós teve uma reunião que nós acabamos não fazendo, mas eu disponibilizei para vocês a primeira versão de uma plataforma para simular, né, a cobrança, com as primeiras estimativas. A gente já tinha visto isso numa apresentação, lá ficou mais interativo. Hoje eu vou apresentar com mais detalhes ainda, né? Vocês, quem entrou lá, quem usou o link, deve ter visto que tem algumas coisas a mais. E eu também eu gostaria de mostrar para vocês também alguns andamentos que nós tivemos em relação à cobrança, algumas coisas que nós estamos planejando para esse ano, né? Lembrando que esse ano são os 25 anos da Lei das Águas, né? Tanto da lei federal quanto da lei estadual. Nós estamos aí, a superintendência deve realizar uma série de eventos aí na Semana da Água, né? E talvez ao longo do ano também nós temos alguns outros planejamentos aí para ações, né, durante esse ano. Então, queria mostrar para vocês um pouquinho disso, relembrar alguns pontos que nós colocamos na outra reunião para discussão, e aí já levar para essa plataforma de simulação, onde nós vamos poder ver um pouco do que a gente pensa, assim, o que aconteceria se eu fizesse uma simulação, se fosse assim, se fosse assado. Lá a gente já consegue ter uma ideia inicial de como isso acontece, tá? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu colocar aqui. Você devem estar vendo a minha tela inicial aí da apresentação, né? Sim, está projetado. Tá. Então, isso aí, então, mais ou menos o que eu falei, né? Vou falar um pouco para vocês de como está a situação da cobrança hoje, inclusive aquela ação do Ministério Público, né? O que a gente está pensando em termos de estratégia de implementação e a proposta de agenda de reuniões. Aqui ainda está sem data, mas tem a lista das reuniões, os temas que a gente precisa discutir, né? E depois rever alguns pontos que foram colocados em discussão, né, dentro da cobrança, e depois apresentar as simulações, né, que nós temos vários itens para apresentar lá, inclusive que vão fazer referência a esses temas que nós estamos discutindo, tá? Os que forem possíveis. Então, gente, lembrando, nós estamos aí com o andamento de uma ação do Ministério Público que questionou aí, que instou o Estado a implementar a cobrança através de decreto, né? E deu um prazo de 60 dias, né? Então, essa ação, nós respondemos no ano passado uma primeira resposta. Nós falamos que o processo está em andamento, que há um prazo e que a interação, sendo um processo participativo, né, 60 dias não é um prazo adequado, né? A questão de fazer por decreto, na verdade, assim, no final é um decreto que sai, mas a gente precisa, o que tem dentro desse decreto precisa ser discutido com todos os membros do comitê, com a sociedade, né? E, então, isso não teve um retorno até agora. Então, até agora não teve uma volta aí do que a Justiça vai fazer com essas nossas considerações. Não sabemos o que vem aí, pode vir tanto uma definição de que deve sim fazer em 60 dias, ou pode vir uma decisão com um outro prazo, né, sobre o tema. Eu até estive pensando em convidar aí o pessoal do Ministério Público que entrou com a ação para começar a participar de alguma das nossas reuniões, né, para eles acompanharem o que está sendo feito. Bom, então, o que nós estamos pensando para esse ano, tá? Então, o que acontece? Nós estamos nessa fase aqui, hoje nós estamos discutindo a proposta com os comitês, né? Então, o GT Cobrança, tá? Então, até março a gente queria avançar com essas discussões, né? A gente entende que seria um prazo bom. No outro comitê já acharam que é pouco, mas eu acho que é um prazo bom para discussão. Depois a discussão sai aqui do GT e vai para o comitê, né? Até junho a gente teria esse prazo, né? Nós queremos também, até junho, definir qual seria a proposta que será implementada naquelas UPGRHs que não têm comitês ativos, né? Hoje, basicamente, as do Tocantins, né? Então, nós vamos
Para elas, nós vamos fazer essa definição, basicamente, analisar tudo que for colocado aqui, né, e tirar uma proposta para essas que não têm os comitês, né? E, mais ou menos em julho, a ideia já seria submeter isso ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tá? A partir desse momento, né, começa um trabalho interno para a gente estabelecer o mecanismo da cobrança em si, no sentido de, né, emitir boletos, recolher os valores, colocá-los num fundo, definir regras para transferir esses valores. Então, isso tudo seria feito no segundo semestre. E em janeiro de 2023, né, iniciaria a cobrança. Tá? Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer aqui, podem me interromper e fazer as perguntas. Tá? Bom, nós tivemos o histórico, nós tivemos já 4 reuniões, estamos agora na quinta, onde nós pretendemos, então, fazer uma revisão de alguns temas e utilizar o painel de simulação da cobrança para a gente ver como isso pode ajudar na discussão. Tá? Para as próximas reuniões, eu planejei aqui em torno de 5 reuniões, que ainda não tem a data aqui, porque a gente pode discutir isso aqui. Qual é a ideia? A ideia é que nós vamos discutir em cada uma delas algum tema que precisa ser definido. Naquela reunião, a ideia seria sair dali ou com uma decisão, ou pelo menos com um encaminhamento, de como aquele tema será tratado. Né? Então, a próxima reunião a gente discutiria os valores dos PPUs e as isenções por finalidade, que eu vou mostrar lá no simulador, como é que a gente consegue fazer isso. A discussão do valor do PPU também por finalidade, né? Com liberdade para nós alterarmos esses valores, né? E depois nós discutiríamos os coeficientes de bacia crítica, que também vai ter no simulador. Uma questão que ficaria um pouco mais tarde, que a gente ainda precisa levantar alguns dados, seriam a cobrança pelos usos restritivos não consuntivos, que eu ainda vou explicar um pouco melhor o que é, mas basicamente seria cobrar daqueles usos que não são consuntivos, mas que causam restrições, que é o caso, por exemplo, dos reservatórios, da PCHs, né, a navegação e demandas turísticas de uso, né, sem consumo. Posteriormente, a gente discutiria a questão do lançamento de efluentes, que esse aqui tem que ficar para depois, porque ainda não houve a definição do método da outorga, né? Sem a outorga não consigo simular a cobrança, nem propor, né, mecanismos para cobrança. Isso deve sair em março, isso está planejado para a Semana da Água, para ser definido pela outorga, né, qual será o mecanismo da outorga de lançamento de efluentes. E na última reunião, assim, dessa sequência, né, a gente discutiria essa questão de cobrar por valor consumido, valor medido, valor outorgado, né, que é um tema também bastante interessante para alguns setores que têm, isso é bem relevante. E aí, lembrando, então, nós vamos ter em março a Semana da Água e nós queremos apresentar lá os avanços que nós tivemos aqui. Então, tudo que a gente conseguir avançar aqui, a ideia é fazer um seminário, fazer alguma atividade na Semana da Água e apresentar esses avanços. Eu entendo que nesse comitê aqui a gente consegue avançar um pouco mais rápido por causa das reuniões que nós já tivemos, né? Bom, então, só relembrando aqui, a gente está trabalhando com dados que nós extraímos do CNAR, mas foi feita uma filtragem, tanto para manter apenas os dados válidos, né? E foi feito aqui um trabalho bem pesado de correção de campos, que quando foram transferidos para o CNAR, ficaram com valores incorretos, especialmente sobre os volumes, né, outorgados, que tem valores anômalos lá, e a questão das finalidades. Então, nós corrigimos muitos registros com esses problemas, de maneira que nós temos uma massa de dados aqui bem representativa da realidade do futuro sistema de cobrança, lembrando que o futuro sistema de cobrança ele não vai ler no CNAR, né? Ele vai ler exatamente no sistema aqui interno de Goiás. Então, assim, uma das coisas que nós vamos colocar aqui para debate, né, que já existe, por exemplo, já foi apresentado antes, né, quando nós temos um exemplo de cobrança em outros estados, se nós devemos ter um PPU diferente para captação superficial e subterrânea, né? O motivo disso é que a água subterrânea é uma reserva estratégica e a sobreexplotação dela gera consequências muito pesadas. Então, a ideia é saber se a gente discutir se a gente vai usar um mecanismo de cobrar um pouco mais caro pela água subterrânea, no intuito de
conseguir ordenar um pouco melhor o uso desses usos, né, que nós temos uma dificuldade bem grande, tanto de permitir as outorgas quanto de controlar esses usos, né? Já que são postos, são pontos mais difíceis de se fiscalizar, então a ideia, essa é um dos pontos. A outra questão, como eu falei, é discutir se vai ser valor consumido, outorgado, né, se for o valor medido, como ele vai interferir o consumo, né? Então, nós temos isso aí, uma discussão, hoje de manhã foi bem interessante, a discussão no Meia Ponte, porque lá nós temos o saneamento, como o setor que consome mais água, e o saneamento, eles querem que sejam cobrados pelo valor consumido, né, medido, porque eles medem, né, os volumes que eles consomem, e não pelo valor otorgado. Então, a gente vai discutir se isso vai valer para todas as finalidades, como vai ser feito isso, né? Outro ponto também que foi discutido hoje, que nós vamos trazer aqui para a discussão, é a questão do coeficiente de bacia crítica, né? Então, sendo bem rápido, assim, porque isso já foi apresentado uma vez, eu estou só relembrando, né? A ideia é que será definido para determinados trechos das bacias, pontos específicos, né? Um determinado nível de comprometimento crítico que não pode ser ultrapassado ali. Se ele for ultrapassado, uma das ações a serem tomadas, não seria a única, né? Seria que, a partir daquele momento, as outorgas que viessem a ser solicitadas, elas pagariam um valor um pouco maior, proporcional ao tanto que você está ultrapassando esse limite crítico. Tá? Essa não seria a única ação, porque se você quer realmente resolver, por exemplo, você está numa bacia entrando em estado crítico, a gente precisa de outras ações. Verificar fiscalizar os usos, verificar se há como fazer um uso mais racional da água, né? Mas no âmbito da cobrança, essa seria uma possibilidade, né? Então, como é que seria? Você teria um coeficiente de bacia crítica, que ele seria a relação entre o nível de comprometimento atual que você tem na bacia e esse nível de comprometimento crítico, certo? Bom, esse valor aqui, essa divisão, se o nível de comprometimento atual for maior que o nível de comprometimento crítico, esse valor fica maior que 1, né? E aí você multiplica esse valor pelo valor que foi definido para a cobrança da outorga que foi solicitada, né? Se for abaixo de 1, significa que a bacia não está em estado crítico, então ela não há o que cobrar a mais, né? Então, ele valeria, o domínio dele seria valores acima de 1, ou seja, quando o nível de comprometimento atual ultrapassa o nível de comprometimento crítico, certo? E aí você, então, multiplicaria esse coeficiente pelo valor cobrado, né, inicial, que então seria aumentado nesse percentual, certo? Nós vamos ver lá na simulação como é que isso aconteceria, né? E há também uma série de pontos que a gente pode discutir, se isso valeria, se você aplicaria isso para quem pede outorga após a bacia entrar no nível crítico, ou se a partir do momento que ela entra, você aumenta o valor da cobrança de todo mundo, são temas para a gente discutir, né? Então, assim, aqui tem um exemplo de até onde esse valor pode ir, e lembrando que há um limite para a outorga, se a partir de um certo limite a outorga não será emitida, mas a partir do momento que você ultrapassa um limite, por exemplo, 80% daqui 95% outorgado, você passaria a cobrar um valor maior, né, dependendo da bacia, isso pode chegar a 228% a mais no limite máximo, né, no topo ali, quando você já não vai poder mais outorgar, né? Então, isso vai variar. Se você ter passado do limite um pouquinho só, você vai estar cobrando pouco, 1%, 2%, 5% a mais. Quanto mais você passa, mais você cobra, né? O outro tema que eu trago aqui para a gente relembrar, esse não vai ter na simulação ainda, tá? Nós ainda vamos pensar nisso, só estou relembrando aqui, é essa questão dos usos restritivos não consultivos, né? Ou seja, são aqueles usos que nós precisamos outorgá-los, né? Mas eles não têm cobrança porque, teoricamente, não há o consumo de água. São, por exemplo, reservatórios de regulação de vazões, isso, em geral, está ligado à energia elétrica, mas não necessariamente, né? Os reservatórios da geração de energia elétrica, a navegação e o lazer e turismo de contato direto. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui de uma PCH, né? Então, eles pedem uma outorga, inclusive tem uma reserva, né, desse valor, desse volume, para ele não ser outorgado a montante.
Se essa outorga for aprovada, a partir daquele momento, esse valor que não pode ser outorgado a montantes, né, que é só direto aqui, seria a vazão máxima outorgável ao montante, ele vai definir, ele vai dizer, olha, existe uma vazão ao montante, né, o máximo que pode ser outorgado é esse, porque o resto eu preciso para atingir o meu nível de geração de energia e de reservação de água, senão não vale a pena ter aquele reservatório ali. Nós vamos, então, avaliar esse valor, pode ser tanto da vazão outorgável montante, como pode ser o trecho de vazão reduzida, né? E vamos verificar se ele interfere, né, na vazão que pode ser outorgada, porque nós outorgamos 50% da Q95 e usamos a Q95 como referência. Nós podemos chegar até a Q95 em casos específicos. Se esse valor que pode ser outorgado a montante for maior que a Q95, então não tem problema, nós vamos poder outorgar sem nenhum problema. Se ele for menor, nós vamos ter uma limitação para outorgar, e a ideia é que essa diferença seja cobrada. O exemplo, né, que nós temos visto, que todo mundo conhece aí, né, é o problema lá do São Marcos, né? O H é Batalha, a vazão outorgada a montante dela é metade da Q95, mais ou menos, basicamente metade, ou seja, metade da vazão outorgável lá na bacia não pode ser outorgada por conta da UHE Batalha. A UHE já paga CEFUR, né? Mas isso não é a abordagem aqui, né? Porque o PCH não paga CEFUR. Teoricamente, a CEFUR compensa um pouco disso, né? Mas não é o que nós propomos aqui. Nós propomos aqui, nós avaliamos, então, essa relação, né? Se a vazão que estiver disponível montante for maior que a Q95, ok, sem problema, nós vamos outorgar normalmente, isso não afetará o sistema de outorga. Se ela for menor, nós vamos calcular essa diferença, que é o que vai deixar de ser outorgado, seria a vazão não outorgada, né? E vamos cobrar por essa vazão um valor a ser discutido, né? Então, esse valor não outorgado vai ser multiplicado, uma sugestão pelo PTU médio, porque eu não sei exatamente quais são as outorgas que eu deixaria de emitir, então a sugestão é usar um PTU médio, e nesse momento, esse empreendimento que está causando essa restrição passa a pagar esse valor, né? E esse valor, então, é calculado pelo método mais tradicional, um volume de água vezes um PPU. Não é uma CEFUR que é calculada em cima do valor da energia gerada. Tá? Bom, então aqui, isso aqui era o que eu tinha para lembrar vocês da discussão, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão aí, a gente já pode conversar agora, ou então a gente vai para a simulação e lá, né, mostro para vocês como é que alguns desses itens funcionam, e aí vocês vão poder também fazer os questionamentos, né? Albano, eu tenho uma questão mais para aprimorar a discussão. Essa do PPU médio onde teria restrição da vazão seria de todos os PPU, de todos os outros usuários, esse PPU médio. Seria um PPU médio. Aí, pois tem maneiras de calcular. Pode ser ponderado como eu vou mostrar aqui, o número de usuários que tem. Uhum. Porque, teoricamente, é o seguinte, eu estou cobrando por outorgas que eu vou deixar de emitir. Então, eu nunca vou saber quais são, porque eu não vou emiti-las. Certo? Por isso, a ideia é de tirar uma média, né? Aí, a média, ela poderia ser tirada, tanto a média normal, pegar o valor de PPU, né, somar e dividir, ou uma média ponderada, onde eu veria qual é o uso, como é que é o uso na bacia, eu multiplicaria o PPU pelo volume daquela finalidade, certo? E aí tirava uma média ponderada disso, de maneira que nessa média ponderada eu estaria tendo uma ideia proporcional, né, de quanto que eu estou perdendo em relação à finalidade, né? Já que tem algumas finalidades que têm PPUs mais baixos, né? Então poderia ser uma opção. Mais alguma questão? Albano, a proposta também em relação à cobrança para o pessoal também entender, a gente colocar na discussão para os usos não construtivos, falando da geração de energia. A gente pensa em estender isso, inclusive para o OHS, ou a gente está falando nesse caso só de PCHs? Porque o OHS já paga um CEFUR e eles entendem que parte da CEFUR é cobrança, né? Isso está em lei.
A gente Isso. entraria também na cobrança para o OHS ou não? Nesse caso, a gente está colocando apenas para PCHs que são isentas de CFUR. Eu gostaria muito de cobrar os OHS, mas a gente não tem Não jurisdição. teria jurisdição. Não, tem o OHS em rios estaduais, né? A gente poderia tentar. Eu acho que isso aí levaria até uma judicialização da questão, tá? Mas, em início, eu pensei nós emitimos as outorgas pelo processo das PCHs, porque o argumento que tem contra fazer isso com a HE é exatamente esse, eles já pagam a Sim. CFUR. E essa manobra que foi feita lá em 2010, para não ter, para o valor não ser mais, porque todo ano, né, o valor esse valor da CFUR, da ANA, ele ficava contingenciado. Aí eles fizeram uma manobra que foi dizer que isso era pagamento pelo recurso hídrico. E aí impediu o contingenciamento. Então, em termos de manobra, foi bom. Em termos de lógica, de cobrança, não é, né? Não é Uhum. porque você não está cobrando no sentido exatamente do impacto e Sim, da demanda de água que tem ali. Por exemplo, se ela não gerar energia por algum motivo, ela não paga, né? E a água está lá, né? A água exato. está lá do exatamente. Então, mas funcionou assim. Então, a minha ideia seria pesquisar. Se a gente conseguir um caminho legal para fazer isso com as UHS, Joia. né? Eu não vejo nenhum problema, né? Deixa eu mostrar então para vocês aqui. Esse aqui deixa eu voltar aqui no início, né? Então, esse aqui essas simulações que nós colocamos para vocês. Tem uma página inicial de apresentação aqui, tá? Essa página aqui de apresentação, ela explica o que deixa eu carregar aqui as imagens aqui. Tá? Ela vai mostrar para você, sempre demora um pouquinho aqui nas imagens, mas aqui explica como é que usa o sistema, mas o sistema é bastante intuitivo, tá? Que explica tem todas as páginas, o que você pode fazer em cada uma, né? E tem um texto explicando um pouquinho assim do que cada página tem. Então você pode, se tiver na dúvida, né? Volta aqui na apresentação, olha lá, olha o que essa página está mostrando. Então a gente começa com aquela visão geral, assim, bem simplificada, né? De qual deixa eu mostrar aqui então, por exemplo, o cenário Paranaíba. Aí ele explica aqui uma descrição do cenário, né? Fica aqui o nome do cenário. Aqui seriam os valores que seriam obtidos, né? Aqui o número de outorgas, o volume e o valor que seria arrecadado se a gente aplicasse o PPU do Paranaíba aí nas outorgas vigentes do BUS. Se você tem esse Paranaíba sem isenção aqui, que é exatamente assim, sem o menos 500, né? É que ele te dá, ele é a base para a gente fazer as outras simulações. A gente tira, ele seria a base. Então, assim, ficaria dessa forma. Então, ao todo, tem 1.071 outorgas vigentes aí na bacia do Bois. Quando você aplica alguma isenção de qualquer tipo, esse número vai caindo, né? Porque alguns indivíduos vão ficando isentos. Então, por exemplo, se você volta aqui no Paranaíba, de 1.071 cai para 793. Então, né, esses 200 e poucos, eles não vão pagar nesse cenário aqui. Se você vai para um cenário, o Paranaíba, esse aqui, em vez de subtrair 500, ele só não paga quem chega até 500. Então, fica o mesmo número de outorgas e altera aqui os valores. Tá? Se você pega aqui esse aqui com isenção de 10% do valor, ó, já caiu para 653. Tá? Então, cada um deles vai te dar variações aqui de valor e ou de outorgas. Tá? E aqui, né, só alertando para quem está usando, né, o sistema tem uma característica que eu não consigo evitar que ele faça, que é o seguinte: se você desmarcar o cenário que foi selecionado, ao invés de não selecionar nada, ele soma todo mundo. Tá? E aí aparece essa coisa absurda aqui, 53 bilhões de reais. Né? Então, isso aqui, eu sei que alguém vai fazer isso, vai se assustar. Tá? O que ele fez aqui? Ele somou todos os cenários. Né? Então, basta voltar aqui e escolher um cenário qualquer que você escolher aqui, e ele volta a te mostrar um só. Então, é só para alertar que se aparecer esse valor absurdo, tá? Não existe esse valor, isso é um problema que o sistema ele faz isso se você não seleciona nenhum. Né? Aqui na segunda página, basicamente, o que tem é o detalhamento disso. Tá? E aí tem algumas informações interessantes, né, nesse detalhamento. Né? Uma das informações interessantes, aqui está no cenário Paranaíba,
é que você tem um valor médio. Tá? Então, quando a gente vê um valor alto, o saneamento vai pagar 1,5 milhão, a indústria vai pagar 1,2 milhão. Né? Você tem que ver que isso aí tem vários usuários. Então, por exemplo, na média, os usuários do saneamento vão pagar menos de R$ 10.000. Né? Os da indústria vai ser em torno de R$ 23.400. Tá? Isso por ano. Tá? Isso aí é por ano. Tá? Outros aqui, ó, 1.500 para irrigação. Um irrigante vai pagar, em média, R$ 1.500. Né? O consumo humano, 1.470. Outras aqui são muitas coisas misturadas, 929. Tanques cavados, 6.000. Tem só uma, então não tem nem média aqui, né? E é o valor, né? Aqui é o valor, porque só tem uma. Então, esse que só tem uma, não dá para fazer certas estatísticas com ele, que eu vou mostrar aqui na frente. Aqui embaixo você consegue ver isso em termos percentuais de número de outorgas, né? Então, quem tem mais outorgas, então, você, chegando aqui, ele vai dizer para você aqui, ó, quantas outorgas tem em cada um deles, né? Que é a irrigação que tem mais outorgas, a irrigação consome maior volume, né? Mas quem paga mais é o saneamento, depois a indústria e terceiro a outorga por questão do PPU. Reginaldo, pode falar. Não, duas perguntas que me coisam um pouquinho. Primeiramente, esse tanque escavado fica onde, hein? Você pergunta é o Fabrício que dá essa Fabrício. Isso peixe? É peixe, é aquicultura. É porque o Albano simplificou alguns nomes aí. Onde fica essa daí específica? Ixi, eu teria que olhar, eu não sei. Rapaz, esse cara vai... Outra pergunta que eu estou olhando aqui, eu não estou vendo aqui, e no Rio dos Bois nós temos essa atividade produtiva, que é os tanque-rede. Eles não é outorgado, aqueles tanques? Eu acho que não, Fabrício. Os tanques em redes não são outorgados, né? Pela SEMAD. Ah, tá. É pela SEMAD. A SEMAD que decidiu que não ia outorgar. Ainda não existe lá dentro da outorga, né, a emissão de outorgas para tanque rede. A ANA emite, né? Reginaldo, tem um decreto do Estado, ele é de 2013, se eu não me engano, um decreto estadual, que na época que estava tendo uma política nacional para o desenvolvimento da agricultura irrigada, os estados emitiram alguns decretos. A Goiás colocou um decreto nesse sentido. Ele teve uma simplificação para o licenciamento para algumas atividades de agricultura, teve também a simplificação do outorga. Não sei se você lembra uma época que a gente fazia um cadastro para algumas atividades de agricultura, e esse decreto também determinava a não obrigatoriedade da outorga para tanque-rede. Então, no nível federal existe para as usinas hidrelétricas aí, as águas de domínio da União, né? Para se instalar tanques, a ANJA faz uma análise e emite uma outorga, mas o Estado, por este decreto, optou por não emitir. Então, até este momento, pelo que eu conheço, depois que eu saí da outorga, eu não tenho mais informação atualizada, mas a gente ainda aplicava esse decreto. Era um decreto do Estado que tirava a obrigatoriedade da outorga. Mas ele exigia que o órgão gestor fosse consultado. Então, o cara interessado em implantar, ele tinha que fazer uma consulta, e o órgão gestor meio que fazia uma resposta dizendo que, com base nesse decreto, era dispensado de outorga. Não, eu fico preocupado porque não tem um controle. E a emissão, principalmente de enxofre, de fósforo, é bastante grande, né? Então, o peixe, querendo ou não, ele é um alto poluente. Por mais sobra de rações, de resíduos. Então, eu não sei. Eu acho que deveria ter um controle melhor, ver questão de qualidade de água, ver a emissão desses agentes patogênicos e químicos, né? Que a gente sabe que gera, e bastante. Isso a gente pode repassar essa demanda, discutir isso com a outorga, né? A outorga poderia discutir. Isso entra um pouco no conceito, Reginaldo, de um uso não consultivo, mas que gera restrições, né? De qualidade da água. Ele vai interferir na qualidade da água, com certeza. Tá? Principalmente na carga de fósforo, porque a criação de peixe é altíssima a carga de fósforo. Isso, exatamente. Por isso que eu acho que para esse pode ser levantada a hipótese de você fazer uma cobrança, porque ele pode causar restrições. Ele teria que avaliar nesse caso específico, né? Ele causa uma restrição. Vou colocar aqui para o Paranaíba sem isenção aqui, para a gente ver se só tem um tanque escavado mesmo. É só um tanque escavado. Mas a criação animal é interessante aqui, ó. São 105, certo? São 105 outorgas de criação animal. Quando você aplica a isenção de R$ 500, sobra uma. Ou seja, todas as outras 400, sobram 3, desculpa.
sobram 3. As outras 400 e tanto, não, desculpa, as outras quantas estavam lá? Já esqueci aqui. São 105, né? Sobram 3, ou seja, 102 pagam menos de R$ 500, certo? Então, isso aqui é um exemplo do efeito que a isenção tem. Diga, Fabrício. Eu pesquisei aqui, Reginaldo, esse usuário aí, ele fica em Santa Bárbara de Goiás, lá no córrego Santa Bárbara. É uma aquicultura lá em tanque escavado. Tem esse volume grande aí, retirado, 1 milhão e tanto. Não, beleza, então. Eu tô achando também outra coisa, mineração e areia, só um. Estranho, não. Na outorga só tem esse, né? A gente Estranho. sabe que tem mais, né? Mas não foi otorgado, né? Então, essa é uma questão, tá? Só entra aqui o que está na outorga. A gente não passou pela outorga, não recebeu a outorga, a gente não consegue cobrar, tá? Aí cabe, sim, fiscalização, né? Aí a fiscalização, ir lá e solicitar que faça a outorga. E só voltando aqui no assunto, né? Eu alterei aqui os nomes aqui, ó, para simplificar, porque os nomes grandes atrapalhavam alguns gráficos, né? Mas então, saneamento é o abastecimento público, né? Tanque escavado é a agricultura, né? Mineração areia tem um nome mais longo, tem outros, aqui não tem, mas tem outra mineração também que eu simplifiquei o nome, só para os gráficos não ficarem ruins, assim, as legendas não ficarem ruins, tá? Um outro detalhe, Albano, é que esse daí está no filtro do Paranaíba, então alguns pequenininhos também não entram aí. No caso do tanque escavado, põe sem Não, mas isenção, aqui, acho que vai aparecer 2. não, Apareceu apareceu um só só. um. Aqui Só na um. minha planilha ainda tem 2. Tá, então pode ver, pode ter outro fator, tá, que a gente filtrou por data, por alguma coisa, Exato. né? E aí ele pode ter sido filtrado, né? Então, mas de qualquer forma, um ou dois, assim, em termos de estatísticos de análise aqui, eles não pesam muito, tá? Não são setores. Os que mais pesam são esses aqui, e depois nós vamos olhar em termos de valor mesmo, né? Valor percentual, né? Você tem 3 setores aqui, ó, que respondem aqui por 90 e tantos por cento, que é saneamento, indústria e irrigação, certo? Eles respondem por 90% e os outros têm esse pouquinho aí, né? Bom, então essa página aqui te dá mais detalhes. Quem quiser pode baixar o dado aqui, ó, exportar, tá? Se você clicar em qualquer guia aqui, ó, ele ordena pela guia, tá? Você vai saber qualquer valor. Quem tem o maior volume médio é o tanque escavado. Ninguém vai ter um só, né? Tá vendo? Isso afeta a estatística, né? Quem tem o maior valor médio aqui é a indústria, tá? É a indústria. Então, isso você pode mexer aqui, ó, o tanto que você quiser, colocar em ordem alfabética aqui, ó. Você clicar de novo, ele inverte a ordem, tá? Não tem problema nenhum. Você mexeu aqui, ficou estranho, você está assustado com o que apareceu, você tem aqui o redefinir, tá? Ele volta para o padrão, tá? Ou então aqui em cima também, tá? No último caso também, travou, dá um refresh aqui na página, às vezes ele trava, né? Ele volta para o padrão original dele, onde ele estava na forma original. Bom, aqui tem uns pontos que a gente colocou para discussão, tá? Que a gente pode, é um dos temas para a gente se reunir, conversar, decidir, né? Pode ser uma decisão rápida ou não, que é o seguinte: e se eu tivesse PPUs diferentes para água superficial e subterrânea, tá? Então isso aqui é uma simulação disso. Para qualquer um dos cenários você pode, para vários cenários você pode colocar isso, tá? Então você escolhe aqui um cenário, eu vou Paranaíba sem isenção, por exemplo, e aí ele vai te dizer aqui, ó. Ele aplicou aqui um PPU diferente, ó, para a água subterrânea, um pouco maior, tá? Você pode analisar isso também. Qual a finalidade? Aí você vai ver uma coisa interessante que você vai ver aqui, quando você pega uma finalidade, é que você vai ter irrigação, né? Pouquíssimo uso de água subterrânea. Aqui ainda tem 14, tem bacias que tem. Então, tem 14 postos para irrigação, 536 para superficial, né? Para irrigação. Então, aí você aqui embaixo ele vai mostrar para você como é que fica isso. Se você vai numa outra finalidade, como por exemplo a indústria, ela já muda, já inverte, né? Eles captam muita água subterrânea e pouca água superficial, mas em termos de volume, o volume maior sempre é o superficial. Você vai ver aqui, ó, é muito mais captação subterrânea em número, mas em volume e em valor, consequentemente, né, é a água superficial que manda. A gente olha aqui no saneamento, tá? Mesma coisa, tá? Muitos poços,
mas as captações aqui na captação em termos de volume, né? Olha, é mais volume superficial, mas em termos de pontos de captação, são muito mais subterrâneos. Então, você pode fazer isso para cada segmento, né? É claro que, por exemplo, quando você tem pouca informação estatística, não ajuda muito, né? Você pode olhar mais de um aqui, ó, você pode selecionar mais de um ao mesmo tempo, tá? Pode olhar. Você pode vir aqui, ó, e ordenar aqui pela captação, ele vai ordenar assim, você pode ordenar pela finalidade, ele vai colocar um contra o outro, por exemplo. Pode fazer qualquer mudança em qualquer campo aqui, baixar os dados também, então, todos eles, isso vale, tá? Vendo questões, tá? Pode fazer. Reginaldo está com a mão levantada, mas acho que ele esqueceu de abaixar. Né? Foi, esqueci de baixar. Vou baixar aqui. Mas qualquer coisa pode ir perguntando aqui durante. Essa página aqui, como tem vários cenários, essa página é exatamente para a gente olhar o que acontece em termos de valor cobrado em cada um, volume e outorgas, tá? Então, você vem aqui, aqui ele está comparando o Paranaíba com o Paranaíba sem isenção. Aqui você pode selecionar mais um. Então, vamos pegar aqui o Paranaíba com a isenção de 500, né, e colocar lá. E já vê que ele já alterou ali um pouquinho. Vou colocar aqui o Paranaíba equilíbrio, que eu vou mostrar para vocês o que é o Paranaíba equilíbrio. Agora eu tinha te mostrado aqui no anterior. Deixa eu mostrar aqui no anterior, rapidamente, só para vocês. Isso aqui é só quando o equilíbrio, eu faço o seguinte, é só para vocês terem uma ideia, não é uma proposta de... Eu altero o PPU dessas finalidades que representam a maior parte, de tal maneira que equilibre o valor pago. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse último aqui, o valor, com o PPU de equilíbrio, essas três finalidades, que são aqui mais usam água, elas vão pagar mais ou menos o mesmo valor. Como é que eu fiz isso? Alterando aqui o PPU. Então, o PPU da indústria vai para 0,0312, da irrigação iria para 0,056 e do saneamento para 0,0249. Isso aqui é só um exercício para vocês verem como é que seria para você ter equilíbrio entre os setores, tá? Então, voltando aqui na comparação de cenários, o que ele vai fazer aqui para você é permitir que você olhe isso, né? O que acontece com um cenário em relação ao outro, né? Então, aqui é o valor. Então, qual o cenário que cobra mais desses aqui? Qual tem o maior volume que está sendo cobrado, né? Qual que tem o maior número de outorgas que está sendo cobrado? Então, você pode fazer aqui, você pode, inclusive, colocar todos, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais difícil de ver, mas ele vai mostrar para você. Ó. Então, claramente, né, o cenário que com maior valor é esse aqui, que tem o maior PPU, tá? Eu fiz 3 variações de PPU, né? Esse aqui. E aí você vai tendo os outros aqui que você pode ir olhando, você chega com o mouse em cima, ele vai te dizer qual é, e aí você pode olhar aqui e depois, aqui como esse aqui é o Paranaíba, né? Esse aqui, ó, essa cor é o Paranaíba isenção, você pode selecionar depois separado, deixa eu comparar esses aqui, deixa eu botar aqui, esses aqui, ó, onde eu vou já explicar o que eles fazem, mas eles dão descontos progressivos, tá vendo? Então eles dão descontos progressivos, tá? E só que também, né, nesse caso aqui, aqui do ladinho, quando você escolhe o cenário, aqui ele já está dizendo qual é o valor máximo que você vai arrecadar com ele, tá? Então, aqui você testa eles. Aqui tem um tema que é interessante, que é saber o seguinte, tá? Esses cenários, a gente vai conseguir arrecadar o que precisa? Então, a primeira pergunta é o que precisa, né? Qual é a referência que nós temos? Nós temos o plano de bacia, que nós acabamos de aprovar, tem os dados do Plano Estadual de Recurso Hídrico, e, havendo cobrança, haverá um percentual para a agência de bacia, que é de 7,5, certo? Então, eu coloquei os 3 aqui, dá esse valor, 3.866.000. Aqui embaixo estão o total de cada cenário, que eu dividi entre vamos dizer, uma arrecadação firme, que seria o verde, e um potencial de frustração da arrecadação, que é em cinza, que é o quê? Aquele valor que provavelmente a gente vai deixar de arrecadar, porque quando a gente fizer a cobrança, muitos usuários não vão querer pagar, eles vão, não estou usando essa outorga, ou então vou diminuir essa outorga, isso sempre acontece, né?
Eles vão diminuir e alguns vão dizer que não está usando e vai pedir para cancelar o outorga. Então, o que a gente observa aqui, que é um cenário bem diferente do que foi visto hoje de manhã lá no Meia Ponte, né, por causa do saneamento lá, qualquer cenário ultrapassa de longe a meta de arrecadação. Aqui, se a gente considerar essa meta de 3.866.000 por ano, vários cenários aqui não atendem, tá? Eles não atendem. Esses aqui eles vão ficar no limite, muito perto do que a gente imagina que a gente pode perder com a flutuação de arrecadação, né? E esses dois aqui conseguiriam, esses aqui são os que têm os valores do PPU mais altos, tá? O que está faltando aqui que pode mudar isso aqui é a outorga de lançamento. Então, quando a outorga de lançamento entrar aqui, talvez esses cenários aqui vão atender essa demanda, certo? Então, aqui, o ponto para discussão aqui também é se a gente deve estabelecer a meta de arrecadação dessa forma, se esse é o caminho, né? A gente pode usar outras maneiras de estabelecer a meta. A gente pode fazer um levantamento na bacia, por exemplo, de áreas que precisam ser recuperadas, estimar o custo disso, né? O enquadramento já traz um outro, que a gente colocar aqui explode essa meta, que é a questão do tratamento de efluentes, né? Que vai explora essa meta, mas a gente não assim, a gente entende que a cobrança não é para atender necessariamente o enquadramento, né? Para o enquadramento tem os dados, o recurso que vem do próprio saneamento. Então, aqui, nesse caso aqui, no Comitê dos Bois, nesse momento, são isso que está acontecendo. Ó. Os cenários criados, né, na sua maioria, não atendem essa meta aqui. Então, a gente deve discutir isso nesses dois pontos. Né? A gente deve realmente aumentar o PPU, né, usar esse cenário com o PPU mais alto, ou a gente deve rever essa meta, né, ou as duas coisas. Né? Então, isso aí fica em aberto para discussão aí no comitê. Tá? Esse valor aqui, a gente mudando, né, a gente alterando aqui esses valores, a gente reposiciona essa setinha e vê o que acontece. A gente alterando PTUs ou criando cenários novos também, a gente adiciona aqui e vê como fica. Bom, o próximo tema aqui, esse é um tema que pode dar um pouco mais de discussão, de polêmica, né? É se a gente deve definir coeficientes de bacia crítica. Então, o coeficiente de bacia crítica, como eu comentei lá, ele seria um limite de outorga num determinado ponto da bacia. A bacia inteira, geralmente, isso não vai acontecer, tá? Para a bacia inteira. Você colocar uma bacia inteira em estado crítico não é comum, né? O que vai acontecer? Você vai ter alguns pontos dessa bacia onde você pode estar chegando no limite crítico. A primeira questão é como estabelecer esse limite crítico. Certo? A segunda questão é, uma vez estabelecido, o que a gente faz com aquelas outorgas, com aqueles valores outorgados que ultrapassam esse limite. Né? Nessa simulação aqui, eu criei 3 limites críticos, 3 valores, né? E aqui você tem o volume acumulado. O que significa isso aqui? Cada vez que uma outorga é emitida, eu somo o valor aqui. Então, nessa simulação que eu estou fazendo aqui, eu usei os dados do BOIS, mas usei só para referência, né? Isso é água superficial. Nesse momento, né, a outorga de água superficial aqui está em 269 milhões de metros cúbicos, e essa é a evolução que ela teve aqui, ó, nesse período. Então, começa lá em 2011, né, as primeiras outorgas válidas, ainda válidas, né? Claro que tem outorgas anteriores, mas elas não estão mais válidas. Então, elas vão aumentando, você veja que até 2012, 2013, em 2014, começa a ter um aumento mais intenso aqui delas, aí aqui em 2015, né, você começa a ter uma emissão de outorgas de valores mais altos, e aí você vai seguindo esse caminho. Com essa simulação aqui, de 180 milhões de metros por ano, a gente entrar no estado crítico, então aqui, em aproximadamente junho de 2019, a bacia teria entrado nesse estado. Certo? O que teria acontecido? Então, a partir desse momento, já teriam sido emitidas 171 outorgas, e essas outorgas estariam recebendo um acréscimo, baseado em que valor? Naquele valor que eu coloquei, que é a relação entre o volume que foi ultrapassado e o volume limite. Então, quantos por cento você ultrapassou o limite? Nessa simulação aqui, né, a última outorga já teria ultrapassado 33%. Então, este indivíduo, ele seria
a outorga dele aumentaria 33%. Né? Esses de cor que você vai voltando, né? Vou inverter aqui, fica mais rápido de olhar. Vou lá para o começo. Então, lá em junho de 2019, a primeira outorga ela teria sido aumentada em 0,1%. Por quê? Porque esse pedido aqui fez você ultrapassar o limite em 0,1%. Então, ele ia pagar R$ 1,55 a mais. Né? Essa segunda, também, ó, só um pouquinho, 0,3, vai pagar mais R$ 3, aqui 1, 2, você vê que são valores baixos. Até que você vai acumulando isso, vai chegar uma hora, veja bem aqui, ó, alguém pediu uma outorga de saneamento, uma outorga grande, ele já pediu aqui um valor, um volume maior, né? Isso fez o coeficiente pular de 5,2% para 11,7%. Então, ele já pagou, do valor original, de 478 mil, ele vai pagar 55 mil reais a mais. Né? E aí você vai indo, né, até você chegar, como a gente viu, no valor final, né, onde você já estaria pagando 33%. Agora, notem que o quanto que aumenta depende do quanto que você está pedindo. Né? Então, aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele teve um aumento de R$ 431 reais. Ele vai pagar 1.700 por ano, esse aqui 1.000. Né? Então, depende de quem está pedindo. Ó, esse aqui, mesmo com 31% de aumento, ele vai pagar R$ 871 reais, porque o valor que ele está pedindo é baixo. Né? E aqui embaixo, você vê essa diferença de valor ao longo do tempo, né, como é que ela vai se comportando, e aqui você vê como é que estava o padrão das outorgas antes de você entrar no nível crítico e como é que ele ficou depois. Isso aqui não tem a ver, assim, basicamente, depois que ela entrou nesse nível crítico hipotético, né, a maioria das solicitações de outorga foi de irrigação e saneamento. Tá? Antes você tinha esse comportamento, agora você tem esse aqui. Né? Não houve nenhuma da indústria, por exemplo. Isso é só uma simulação. Né? Então, você pode vir aqui, você altera, se aumenta esse limite aqui, o que vai acontecer? Essa regrinha vai subir, então vai ter agora menos outorgas vão ser afetadas, agora são 112, e o limite agora está no máximo 18%, que é o limite que você ultrapassou. Se você vier aqui, aumentar mais ainda, vai ficar bem menos. Tá? Então, agora, ó, apenas 41 outorgas estão tendo valor aumentado e, por enquanto, até 7% do valor, que aumentou. Né? Então, você olha aqui embaixo, ó, os valores estão quase iguais aqui, né? E aqui a diferença do que tinha antes, né, do que está sendo pedido agora. Meu computador está avisando aqui que está travando. Qualquer coisa, vocês me avisam se travar, tá? Ele pode travar. Bom, então isso daqui, gente, seria a proposta de um coeficiente de bacia crítica. A questão é nós definirmos qual é esse parâmetro que vai ser usado, a questão é definir se vai aplicar um coeficiente de bacia crítica. Aí na região do Bois, a gente não tem, a gente teria talvez uma área, né, Fabrício, que seria suscetível, né? A outorga não tem definido essas áreas, né? A gente não tem noção, mas seria o abóboras inicialmente seria uma delas. Isso, tá? E aí você definiria qual é o parâmetro, né? Então vamos dizer, olha, se já outorgou 80% da vazão outorgável, né? Então entrou em estado crítico. Aí teria que ver se isso serve lá, caso isso valha, né? Então, a partir do momento, a gente veria em que momento isso aconteceu, e as outorgas emitidas após isso poderiam ser penalizadas. Outra forma seria, não, vamos penalizar todo mundo. Então, todo mundo, a partir de agora, a bacia está em estado crítico, todo mundo paga mais, e esse recurso vai ser usado para quê? Para tentar resolver o problema. Certo? Qual é o problema? Teve degradação das nascentes, as zonas de recarga de aquífero estão sendo afetadas. Se for isso, vamos usar esse recurso para resolver o problema. É preciso, por exemplo, esse recurso poderia ser, olha, nós estamos tendo uma perda muito grande com essas derivações, né, os regos d'água, né, os canais, né? Bom, vamos usar esse recurso para impermeabilizar esses canais. Isso aí, de repente, pode aumentar a disponibilidade, né? Essas derivações, então, passam a consumir menos água, a bacia pode voltar para o estado abaixo do limite crítico. Certo? Então, a ideia é, vamos buscar a causa e aplicar esse recurso, assim como já aplicava o recurso normal, na solução desse problema. Tá? Então, essa aqui é uma proposta para a gente discutir em termos de coeficiente de bacia crítica. Né?
A gente pode, esse caso aqui, primeiro, ele é genérico, é hipotético, a gente pode, em algum momento, trazer uma simulação mais real numa área específica, como essa que o Fabrício falou, a gente pode trazer a simulação para essa área e já testar um limite, né, em cima da vazão outorgável. E a outra coisa aqui que tem que ser feita é simular isso aqui mensalmente, mês a mês. Tá? Isso aqui está geral, tá? Porque é só para ter ideia, mas a ideia é que esse limite crítico não é atingido no período chuvoso, ele só é atingido no período seco. Então, ele só afetaria também o volume outorgado para o período seco. A ideia é que isso também incentive esses usuários a tentar não usar tanta água nesse período problemático. Tá? Bom, gente, qualquer pergunta é só interromper, tá? Em Albano, só tentar exemplificar no caso existente, né, que é a bacia do Abóboras, o próprio comitê definiu o limite, né, quando ele definiu lá os parâmetros para crítico e tudo mais, ou seja, a outorga ela não poderia ultrapassar a vazão disponível que tem lá hoje, né? Ou seja, está outorgado 100%. Então, dificilmente entraria, nesse caso, um novo usuário, né? Porque o caso já está conhecido, já sabe do problema, então, nesse caso, entrar um novo usuário seria difícil, né? Além daqueles já alocados pelo próprio comitê. Aí eu não sei de outras áreas críticas, né? Como seria. Ou se esse limite crítico poderia ser algo, o valor menor, no caso, assim, 80% lá da vazão disponível, né? E quando o volume atingisse, né, do manancial atingisse esse valor, entraria com uma sobretaxação, alguma coisa assim, não sei. Não sei como, nesse caso do abóbora, se encaixaria. Foi bom você comentar, porque, na verdade, eu usei uma palavra que não seriam outorgas novas, tá? Porque a data de referência, aí é que está. Aquele limite que foi discutido aí no BOIS, ele não foi discutido nessa perspectiva, né, de criar um valor adicional. Então, assim, para essa perspectiva, a gente poderia definir outro valor. Aquele ali foi discutido na questão da situação crítica da bacia, de suspender a outorga, né? E aqui a ideia não é suspender a outorga, é só pagar um pouco mais. A ideia aqui é a seguinte, ó, não é que são as outorgas novas. As outorgas que serão penalizadas são as que vêm depois que você atinge o nível crítico. Então, nesse caso aqui, hipotético, todas essas outorgas emitidas a partir de dezembro de 2019, elas seriam penalizadas, tá? Não necessariamente novas, elas já existem, elas vão ter uma cobrança com valor maior, por quê? Porque elas foram emitidas após esse ponto, né? É claro que você pode argumentar, mas na época não tinha. Ok, na época não tinha, né? Mas também não tinha cobrança, né? Na época não tinha cobrança. Se tivesse cobrança, se já tivesse a cobrança há mais tempo, talvez já tivesse. Né? Então, esse é um ponto a ser avaliado. Tá? Mas a data de referência para esse acréscimo é a data onde essa linha vermelha cruza a linha azul, ou seja, é o momento em que você passa desse limite. Né? Então, esse limite vai ter que ser discutido, muito parecido com o que foi feito aí, né, para a bacia, para a situação crítica que teve, mas lembrando assim, não, a ideia não é impedir a captação, porque a outorga já foi emitida, certo? A ideia é só aumentar o valor e usar esse recurso também para resolver os problemas. Tá? A cobrança não pode, ao contrário do que nós fizemos ali naquela discussão, a cobrança não pode interferir na outorga, certo? Eu não posso mandar a outorga, diminuir um outorga, porque, não, aí é um problema da outorga, né? É resolvido lá na outorga. Certo? Certo. Um outro assunto que é mais assim de discussão da SEMAD seria, nesse sentido aí dessas áreas críticas, separar o recurso, né, que viria sobre essas áreas. Né? Claro que é para uma discussão interna, né, mas como seria, né? Primeiro teria a separação por bacias e depois algo nesse tipo aí, né, de áreas específicas. Seria algo a se pensar também. Isso. Tá. Olha, se eu ficar travado aí é porque está tendo um problema aqui. Sempre quando eu uso o Zoom, às vezes isso acontece. Tá? Isso aí, Fabrício. Agora, eu acho assim, pode ser, acho que o comitê também pode. Quem define o uso do recurso da cobrança é o comitê. Então, o comitê pode dizer esse valor adicional vai ser usado, tá, estritamente nessas ações.
tá? Isso aí eu não vejo nenhum problema, não. E aí, o problema interno é como a gente separar esse valor, tá? Mais burocrático. Bom, aqui a parte de isenções, tá? Essa aqui é uma parte que eu acho vai ser muito importante, é um dos primeiros temas que eu gostaria de a gente fechar a discussão, né, em cima dele. O que acontece? No Paranaíba, aqui os valores que vocês estão vendo, eles vêm do Paranaíba sem isenção, seria o valor básico, né, porque eu estou discutindo exatamente isenção, eu não poderia usar um cenário já com isenção. A discussão é a seguinte: qual é o melhor valor de isenção a ser dado? No Paranaíba, ali na cobrança, eles explicaram 500, certo? 500 todo mundo. A visão que a gente tem aqui é que esse não é a forma correta de fazer. Nós precisaríamos primeiro analisar por finalidade e seriam valores diferentes. Quando entra aqui nessa página, aqui está, por exemplo, a indústria. Aqui. O que essa página está dizendo? Olha, aqui eu estou usando uma isenção de valor, eu vou explicar como é de usuários também, mas olha só. Se eu isentar 5% do valor, por 5% do valor da indústria, isso daria uma linha de corte de R$ 4.986, ou seja, quem paga desse valor para baixo não pagaria. Certo? O que isso faria em termos de usuários? Eu isentaria 58 usuários, que corresponde a 78%. Ou seja, com 5% de desconto no valor da cobrança, eu já tiro 78% do usuário. Isso, em termos de otimização da cobrança, isso é bastante interessante. Eu cobro menos pessoas, certo? Mas perco pouquíssima arrecadação. Eu vou perder aqui R$58 mil, vou arrecadar 1.189 e deixo de enviar a cobrança para 58 pessoas, 78%. Tá? Se eu vier aqui para o 10%, já melhor ainda. Eu perco 10% da arrecadação, 122 mil, e já deixo de cobrar de 90% dos usuários, 67 usuários. Certo? E mantenho uma arrecadação de 1.125.000. Se a gente olhar aqui embaixo por que isso acontece, o gráfico está mostrando que você tem algumas indústrias que captam valores muito altos. Né? O Reginaldo perguntou quem era a pessoa de tanques cavados, eu esqueci de comentar. Esses dados aqui são públicos, só que aqui, na simulação, eu prefiro não colocar o nome da empresa. Mas neste gráfico aqui, você chegando o mouse aqui, aparece ali em cima o código. Esse código é o código que está no KNAR. Se você pegar esse código, for no KNAR, você tem todos os dados dessa indústria aí. Você vai saber quem é, o que ela está fazendo, quanto que ela está... todo o dado dela, o endereço, quem é o responsável, tudo está lá, tá? Então, aqui no caso da indústria, a gente tem esse comportamento. Você tem algumas togas muito grandes. Então, se eu corto aqui, no 10%, olha só, eu tiro essa turma todinha e arrecado 90% do valor com essa turma aqui. Tá? Porque quando a gente coloca porcentagem de usuários versus porcentagem de valor, você vê que é uma distribuição que ela tem uma quebra aqui, quando surgem esses grandes usuários. Tá? Então, assim, olhando, se eu fosse decidir isso aqui, eu falei, não, eu vou descontar 10% do valor, vou arrecadar 90% do valor que eu quero, né? E vou deixar de cobrar 90% do... Vou fazer uma coincidência, 90% dos usuários. Olha. Eu vou emitir poucos boletos e vou arrecadar um valor grande. Se a gente entrar aqui e trocar, por exemplo, para irrigação, aí já vem um modelo completamente diferente. Vocês vejam aqui, que eu, nem isentando 50%, eu chego aos 90% aqui, tá vendo? Nem 50%. Mas eu isentando aqui em torno de 10%, eu já deixo de cobrar de 34%. Com 15%, eu deixo de cobrar de 42%. Então, se eu pensar aqui em 10%, eu faria um corte aqui na faixa de R$ 891, tá? Ou seja, eu isentaria essa turma que paga até esse valor. Isso ainda me daria 90% da arrecadação, certo? E eu deixaria de cobrar 34% dos usuários. Tá? Então, esse é o raciocínio que tem aqui para cada uma dessas. Uma outra coisa interessante é que, ao definir esse patamar aqui, é interessante a gente isentar pelo volume. Né? Por exemplo, então, sempre 200 mil. Qualquer irrigante que pedir menos de 200 mil metros cúbicos por ano não paga.
A vantagem disso é que se eu alterar os PTU, se eu fizer um reajuste no futuro, né, se ele não mudar a outorga dele, ele nunca vai pagar. Se eu cortar pelo valor e aumentar posteriormente o valor do PTU, eu teria que alterar o valor de corte também, porque senão algumas pessoas isentas vão começar a pagar. Tá? Então, dando corte pelo volume, ficaria mais fácil. Tá? Então, a gente olhar aqui embaixo, olha como é totalmente diferente a outorga, o perfil do irrigante. Então, se eles são muitos irrigantes com valores pequenos, e alguns poucos aqui, ó, um pouquinho aqui com valores mais altos. Alguns grandes irrigantes aqui, a grande maioria está nessa média aqui, ó. São pessoas que vão pagar entre até aqui, ó, R$ 6.000 por ano e tal, né? E só um aqui, ó, só tem um aqui, que esse aqui o Reginaldo deve conhecer, deve saber quem vai pagar 16 mil por ano, quase 17 mil. Deve ser o Reginaldo também, né, talvez. Alguém Não, que está aí não, no... eu não. Esse Não? pessoal aí eu acho que eu sei de onde que é. Então, seria a maior porta que tem, tá vendo? As outras todas estão aqui, ó. Então, a Uhum. gente dá um desconto ali, ó. Imagina aqui o desconto de 10%, estou falando de cortar aqui, ó. Corta esse pessoal aqui, né? Arrecada aqui, que poderia dar o corte em outro lugar aqui. A ideia aqui, olha, veja como esse aqui, ó, valor usuário. Não, é uma linha contínua quase, né? Por causa disso, por causa desse tipo de distribuição. Então, a ideia é que com essa análise, a gente defina, né? Qual é o corte, né? Se vocês fizerem para os outros usos, ó, vai pegar a indústria, ó, tinha feito, né? Vou pegar aqui o consumo humano, né? Você deve fazer a mesma análise. Olha, qual é o menor desconto que eu dou e atinge o máximo possível? Talvez 15% ou 20%. Já, né? E aí, qual é o valor, qual o volume que eu vou isentar? Veja que aqui são volumes bem menores, né? São valores bem menores também que eu vou arrecadar. O saneamento, ele já tem o saneamento aqui, você vê também. Se a gente der 10%, olha, a gente já elimina 50% da galera, né? Arrecado os 90% que eu quero e perco apenas aqui 150 mil, e daria um corte aqui na faixa de 106 mil metros cúbicos, 110 mil metros cúbicos por ano. Pronto. Né? Eu conseguiria o mesmo efeito. Então, a ideia aqui é essa, é que a gente tenha, ao invés de fazer como no Paranaíba, a sugestão que a gente está dando é, ao invés de fazer no Paranaíba, ele pegou todo mundo e tirou R$ 500, nesse aqui a gente tiraria um valor diferente de cada um, que seria um valor que maximiza a eficiência do sistema. Eu deixo de cobrar muitas pessoas, né, mas não deixo de arrecadar tanto. Eu perco 10%, 15% da arrecadação e deixo de cobrar de 50%, 70%. Né? E notem que aqui, voltando aqui na irrigação, né, por esse método aqui, o valor que nós vamos isentar, por exemplo, se a gente escolher 10%, é maior que o do Paranaíba. Né? Então, mais irrigantes, proporcionalmente, né, considerando lá, aqui ficariam sem pagar do que o que foi colocado, como foi feito lá no Paranaíba. Tá? Então, se a gente usar os 10%, ficaria R$ 891. Mesmo os 5% já ficaria mais. Ó. Se a gente usar o método do Paranaíba aqui, mais irrigantes vão pagar aqui, né? Do que se a gente escolher um desses valores aqui. Tá? E assim, em termos de implementação disso, não é assim complicado. O que vai fazer é o seguinte: então, a fórmula vai ter captação vezes PPU, né? E vai ter uma tabelinha para cada finalidade com o valor que ela isenta. Então, olha, tal finalidade, baixo de tal valor, não cobra. Né? Vai ter essa tabelinha, a gente definiria os valores, esses limites, né? E aí a sugestão é fechar aqui no volume, né? Então, por exemplo, irrigação, abaixo de 200 mil metros cúbicos por ano, não paga. Ok. O cara pediu a outorga, emitiu a outorga, né? Chegou na cobrança. A primeira coisa que olha é irrigação, está abaixo do metro, tá, não cobra. Certo? E passa, né? Então seria a espécie do uso insignificante da cobrança. Seria, você tem um uso insignificante da outorga, né? Que você nem outorga, então você teria um uso insignificante da cobrança que você não cobra. Né? E aí, eu entendo que dessa maneira a gente consegue beneficiar mais pessoas, né? Com esse valor, sem prejudicar a arrecadação.
né? Sempre a gente carregar assim, tá? A outra coisa que tem aqui que eu não mostrei aqui é a seguinte. Sim, você pode vir aqui, ó, e colocar todas as finalidades, um negócio enorme aqui, mas aí você vem aqui e coloca, você quer ver o que acontece com todas as finalidades se eu der 10% de desconto nelas, tá? Então, ele vai fazer o mesmo gráfico, agora só que ele vai fazer. Aí aqui embaixo esses gráficos não ficam muito bons, porque eles misturam, tá? Mas aqui você consegue ver, ó. Né? E esses gráficos assim, tá? Você pode ver que aqui não está o tanque escavado, que eu expliquei, porque ele não dá para fazer estatística com ele, né? Mas se vocês vierem aqui, ó, o detalhe, esses cenários para 5, 10 e 15 são esses aqui, ó. Ó, 5%. É o mesmo aquilo que vocês viram lá, e aqui vai estar onde está todas as finalidades. Aqui tem os valores que seriam gerados, tá? E aqui o valor que seria arrecadado. Tem aqui o de 5, o de 10 e o de 15. Você pode olhá-los aqui, né? Eles estão aqui para você olhar. Só fiz esses três, porque senão ficava uma lista grande demais para a gente ficar olhando aqui, tá? Então, se você olhar aqui os valores que aparecem aqui, do valor aqui total, ele vai combinar com o valor que aparece aqui na simulação de isenções, tá? Para aquele patamar que você usar, certo? Bom, então essa daqui seria com esse material aqui, dá para a gente discutir, né, quais seriam esses PPUs, quais seriam essas isenções, né? Eu acho que isso aqui em termos de representatividade, está ok, né? É claro que vocês vão dizer, mas vai ficar entrando outorga nova, vai ficar, né? Ok, o padrão não deve ser modificado, né? Nós já temos aí mais de 20 anos de outorga, aqui, entre as válidas, desde 2011 tem outorgas válidas aqui, então a ideia é que esse padrão deve ser esse. O que pode alterar esse padrão? É, de repente, surgir uma indústria nova, imensa, em algum lugar aí, né? Ou então grandes irrigantes saírem ou entrarem, aí poderia mudar, mas não vejo essa tendência, tá? Por exemplo, Goiás cria um polo industrial, aí sim, pode ser que afete aquele da indústria, né? Que distribua aqueles valores. Mas eu acho que em termos de avaliação, isso aqui está tranquilo. Bom, isso aqui era o que a gente tinha para mostrar nessa reunião. O que tem mais aqui nós criamos aqui um formulário, né, em que vocês podem preencher e colocar as observações que vocês tiverem, né, que pergunta qual o seu comitê, qual o setor, o que você achou, né, da simulação, e aqui ele qual sugestão você quer fazer? No gráfico tal, eu acho que precisa mudar isso, né? Você pode também fazer uma sugestão sobre o todo, assim, né, a coisa toda, mas devia fazer de uma maneira diferente, tá? Você pode colocar isso aqui, enviar esse formulário, a gente vai ler, tá? E vai fazendo essas modificações, mas também vocês podem enviar as sugestões aí no grupo, podem entrar em contato comigo, com o Fabrício, tá? Sem nenhum problema. Eu me lembro que numa das reuniões, eu não sei se foi o Klenner, que pediu para a gente fazer apresentações sobre essa questão da cobrança, aí não sei se era a Associação Comercial. No CODERV, lá no Conselho de Isso, Desenvolvimento. tá. Então é o seguinte, vocês podem considerar, inclusive eu não sei aqui, devia ter usado, né? Ele tem um método de apresentação aqui também, tá? Eu não gosto muito porque eu tenho que... Não, peraí. Ele tem um jeito de colocar aqui. Isso, tá? Assim fica um pouquinho maior, né? E aqui você pode trocar. Então, assim, a gente está aqui à disposição para fazer as apresentações aí com esse... O que nós vamos apresentar basicamente seria este painel de simulação, tá? E ficamos à disposição para apresentar, para discutir, tanto aqui no comitê quanto qualquer instituição que vocês queiram. E esse link vocês podem repassar também. Eu sei que sem apresentação, às vezes a pessoa pode não entender algumas coisas que não está acompanhando, mas podem repassar o link, tá? As pessoas podem usar, podem fazer os comentários aí, e que nós vamos considerar
essas colocações que foram feitas, e aí, né, fica livre para vocês mostrarem, ou quer dizer, vocês podem pedir para mostrar também. Vocês podem chegar e dizer, olha, gente, por favor, dá para fazer uma apresentação em tal lugar? Sem problema, né? A gente marca, faz ela online, assim, né? Até porque essa ferramenta é online, e aí, né, disponível para fazer essas discussões. Bom, era isso que a gente tinha, Reginaldo. Aí, se vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma consideração. Bom, o Reginaldo, ele teve que ausentar, sair da reunião, e tem Ele uma está outra aqui. reunião agora. O nome dele está aí ainda, né? Ah, só ficou o nome. Então, beleza. Mas está aberto aí para todos. Eu não vou perguntar agora à tarde, não, porque eu já perguntei demais, né, Albano? Não, mas, Mário, você viu a diferença aqui, cara, do perfil? Eu vi. Não tem nada a ver com a Meia Ponte. Meia Ponte é uma exceção, né? Aqui a discussão é completamente diferente, né? Sim. Aqui tem um equilíbrio muito maior entre os setores, né? Tem aquele padrão da irrigação, que é o maior número de outorgas, né? Então, aqui é bem diferente. Mas, assim, a gente não trouxemos aqui aquela questão interessante que discutiu de manhã, né? Das outorgas, vamos dizer, preventivas, né? Você pedir outorga. Então, assim, isso aqui, acho que aqui não vai ter tanto peso, né? As outorgas da Saniago aqui não são tão grandes, mas é um tema interessante, né? Já até repassei aqui internamente para discutir, né? Sim. Mas, assim, realmente assim, a gente vê que aquele perfil ali do Meia Ponte vai ser só ali. Tá? Nos outros é mais parecido com o Bois aqui, né? Uhum. Um equilíbrio maior dos segmentos, a irrigação com a maior quantidade de volume, né? E o cenário não atingindo aquele ali que a gente viu aqui, ó. Você viu aquele lá do Meia Ponte, né? Você viu lá a Saniago lá, o saneamento, né? Dá valores de nó. Aqui não, aqui a gente vai ter que discutir um pouco melhor, né? Qual é como é que a gente quer resolver isso aqui, né? Se a gente quer repensar essa meta, se a gente quer repensar os PTUs, né? Nós vamos ter que avaliar, né? Mas é isso. Mais alguma consideração? De minha parte. Tá. Eu queria então fazer o seguinte, gente. A gente arrumou, tá vendo o Reginaldo saindo, né? Eu propus ali nós realizarmos mais 5 reuniões, tá? De manhã, eu tinha sugerido de 3 em 3 semanas. O pessoal pediu uma por mês, tá? Aqui eu coloco em discussão também. Vocês acham melhor fazer uma reunião por mês? Uma a cada 3 semanas? Eu continuo assim naquela posição na nossa mesmo, de manhã lá, eu assim, no outro comitê. Eu acho que uma por mês, né? Até seria bom para a gente ir fazendo comparações, né? Então, sabe? Uhum. Fazendo o mesmo andamento, eu acho. Eu estimei aqui 5 reuniões, porque aqui a gente já está um pouquinho mais na frente, né? E sendo que tem umas ali, eu acho que talvez resolva, numa reunião a gente pode juntar 2 temas. Acho que então, alguns temas são mais complicados, tá? Os outros são menos complicados, né? A questão do coeficiente de bacia crítica, então a ideia é que na reunião dele a gente já vai trazer uma simulação mais real, tá? Uma bacia real ali, porque ali é só um conjunto de valores. E a questão dos usos não consultivos, tá? Eu preciso aí trabalhar aí com o Fabrício aí, né? A gente precisa a gente vai ter que analisar os processos, talvez a gente faça uma estimativa em 2 ou 3 só para avaliar, né? E assim, então a ideia seria que a gente trazer daquelas 5 reuniões, então depois a gente sugere uma data para elas. Eu sugiro também sempre a gente fazer as reuniões do GT à tarde, né? Porque as de comitê geralmente são de manhã, né? Então essa semana botaram de manhã porque não tinha. Então, em geral, fazendo à tarde é melhor, para não correr risco de entrar em conflito, né? Bom, eu estou vendo aqui que tem um pessoal aqui, esse pessoal aí
quer fazer alguma consideração? O pessoal está tímido, né, Fabrício? O Ed está tímido, rapaz. O Ed fala bastante lá no coisa, ele está tímido. O pessoal que representa a indústria. Oi, Evandro. Aí, Ed, Boa tarde. você está gostando da ideia da simulação? Eu estou, na verdade, aprendendo bastante, sabe? Eu estou aprendendo muito, agradeço aí a vocês pelas ótimas explicações, pela ferramenta. Eu estou aqui mais caladinho porque eu estou aprendendo, para falar a verdade. Não é um assunto que eu domino muito e eu acho que as maiores dificuldades nossas vai ser lá na hora de definir os PPUs, né? Aqueles valores ali, eu acho que a discussão vai ser mais alongada, talvez lá, né? Na definição das bacias críticas, né? Mas, de forma geral, eu estou de acordo aí com tudo. Assim, na verdade, assim, são discussões mesmo, assim, a maioria aqui também, acho que, tirando aí o Mário, o Marcos Aurélio, alguns aí que já participaram de discussões disso, né? A maioria do pessoal aqui está, então, assim, a ideia de criar, inclusive, essa plataforma visual é para, ao máximo possível, facilitar essa compreensão, né? E aí você olhar ali e dizer, olha, pô, parece que desse jeito aqui, você acha que seria melhor de outra maneira. Então, é aberto aí para cada um dar as suas contribuições, né? É claro que alguns temas, sim, vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Acho que não tem ninguém aqui do setor elétrico, tem, Fabrício? Tem sim, tem o Paulo. O Paulo Gomes aí. Paulo Gomes, tá. Isso. Escuta. Oi, quem falou? O Paulo, Ô, Paulo. Opa. Estou só presenciando aqui a reunião, mas entendendo também. O Paulo representa aí na PCH Verde 8, né? Tem um outro nome que eu esqueci, mas é o PCH aí no Rio Verde, Verdão. Quando a gente propuser aquela questão do uso não consultivo, vai ser importante a participação do setor, né? Porque vai ser o mais afetado, né? Ainda que eu ainda não sei, eu ainda não tenho dado para saber o quanto que eles usam, né? Mas aí o Fabrício vai conseguir isso aí para a gente. Pode ser que não afete nada, pode ser que afete, tá? A gente não sabe ainda, né? Eu acho que para o pessoal da indústria, tá? A gente não está propondo nenhuma grande mudança ali, né? Fica mais uma questão de discussão ali da isenção, do PTU mesmo, né? Não tem grande alteração. A irrigação também, eu acho que a gente trabalhando ali naquela linha de isentar por aquele patamar que eu coloquei ali, a gente vai acabar conseguindo um resultado melhor do que simplesmente, né, dar um corte linear, né? E a ideia, assim, a ideia desde o começo de trabalhar as finalidades é exatamente ouvir essas diferenças. Hoje de manhã nós tivemos aí uma aula com o Mário Guerino aí do planejamento de saneamento, né? É uma questão que só quem está lá, só quem está no saneamento, quem está dentro do setor, pode apresentar para a gente. Então, a ideia aqui é que cada um traga, né, a sua visão, traga a sua contribuição, porque nós vamos, em alguns casos, vamos afetar especificamente mais alguns setores do que outros, né? Então, a ideia é que cada setor aí vai se posicionar, o comitê está aqui para ouvir essas diferentes posições, né? Bom, é isso. Mais alguém quer se manifestar aí, fazer qualquer colocação? Está aberto aí. Paulo aqui da Comigo, apenas parabenizá-la, viu, Albano? E falar como o Ed mesmo, assim, é um aprendizado muito grande, especialmente para mim, né? Termos novos, então assimilar todo esse conteúdo, né? Para definir justamente as inferências disso. Realmente não é tão simples assim, mas eu estou me concentrando com o Reginaldo, agora a partir de janeiro, janeiro, fevereiro, né? A gente vai estar bastante mais, digamos assim, concatenado com essa posição, até para que a gente possa contribuir melhor nessas reuniões também com vocês, tá? Pegando o caso específico da indústria, de algumas questões aqui, né? Para que a gente possa contribuir um pouco mais especificamente com vocês aí. Ok, Paulo, mas assim, tá ali, assim, vocês precisando de qualquer explicação. A gente está com barulho aqui, tem alguém furando aqui a furadeira aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas, se tiverem dúvida, pode perguntar ali no grupo, pode mandar para mim, para o Fabrício, tá? Pode mandar no formulário, a gente vai respondendo. Ali, algumas coisas ali realmente precisam um pouquinho mais de atenção,
E aí a ideia é que cada um dê atenção no seu setor, né, para avaliar, e depois a gente junta tudo isso, né, para ver como é que fica o conjunto, né, o conjunto dessas modificações, né. E é claro, assim, a pessoa fala, mas cada um vai puxar a sardinha, a brasa da sua, claro, é isso aí, vocês estão aqui para puxar a brasa da sua sardinha, né, e a gente vai tentar botar no meio ali, fazer a fogueirinha. Então, a ideia é que ouvindo o ponto de vista de cada um, né, a gente consegue entender essa questão as especificidades, né. Então, voltando de manhã, nós tivemos uma discussão aí que provavelmente vai abrir toda uma linha de discussão aqui dentro do sistema de outorga por conta da necessidade que o saneamento tem de outorga de longo prazo, de planejamento de longo prazo, né. Então, nós vamos abrir uma discussão interna para tentar ver como é que atende isso, né. Então, é sempre bom ouvir aí a posição de cada setor, né. Albano, é importante a gente reforçar aqui o seguinte, que é a gente absorver realmente o conceito, né, da cobrança, né? A gente também, o setor nosso, e quando começou a falar em cobrança, eu, desde o início aí nesse processo, né, recebia solicitação lá de diretores da empresa, rapaz, não, né, vamos adiar isso ao máximo e tal. Já houve manifestação também de outros setores, né, não, vamos adiar isso ao máximo e tal. Agora a gente tem que perceber o seguinte, nós, por opção, né, nós entramos num comitê de bacia para contribuir. E está cada vez mais claro para a gente que, para que o comitê possa realmente contribuir com a sociedade, ele tem que ter um mínimo, né, de recurso. Tá? E de onde vem esse recurso? Esse recurso vem de quem usa, né, o recurso hídrico. Então, eu acho que é importante a gente absorver isso, a necessidade da cobrança, sabe? A necessidade da cobrança. É uma questão educativa, até, assim, esse termo, porque tem esse resultado aí, por exemplo, em relação à questão da outorga, né? Tem resultado também de comitês de bacia aí que, quando começou a cobrança, né, foi disponibilizado mais recursos do que algumas outorgas que, na época, o empreendedor disse, olha, eu vou pedir um volume aqui, né, uma vazão aqui que me satisfaça e quem sabe se eu algum dia ver que meu negócio é um bom negócio, realmente eu vou ampliar ele. E aí pedia uma outorga de uma vazão que ele não precisava, vazão ou volume, né, depende da classe da fórmula. E a partir do momento em que começou a se cobrar por outorga, por exemplo, né, muita gente abriu mão, né? Alguns empreendimentos abriram mão de outorga. Então, apareceu, opa, tem mais água disponível aqui, né? Então, essa concepção, esse conceito, né, é importante que a gente absorva ele para quebrar um pouco essa resistência nossa, né? Você falou que cada setor vai procurar se proteger, isso é natural também, né? Mas eu diria que na última discussão que a gente teve lá no Comitê do Paranaíba, né, quando a gente foi fazer alteração na fórmula, que na verdade o que a gente fez foi simplificar a fórmula, era uma fórmula mais complexa, né, que a própria Ana estava com dificuldade de fazer a cobrança, cara. Então a gente fez uma simplificação nela. Nessa discussão, depois de muito diálogo, realmente o setor de irrigação, né, acabou assim sendo mais flexível, né, flexibilizou a parte dele, quer dizer, na questão do PPU, né, no custo, e aí a gente acabou chegando a um acordo, sabe, muito interessante. Houve avanços, o setor de saneamento flexibilizou a parte dele, mas a irrigação acabou flexibilizando mais, inclusive, né, em termos percentuais. Então, houve um avanço muito grande. E essa discussão vai ser aqui também, assim, vai ser produtiva, com certeza, né?
e a gente achar esse caminho aí na certeza de que, olha, a gente precisa, o comitê precisa dar sua parcela de contribuição à sociedade. Esse é que é importante ter claro. E aí a gente tem que definir, eu acho que esses valores, o que é que realmente a gente precisa, de que forma que a gente, né, que o comitê vai contribuir, né? Esse volume de recursos financeiros, ele é suficiente para a gente fazer o quê, né? Ele, para se contratar uma agência de bacia, ela tem um custo. O que a gente vai arrecadar vai ser suficiente para essa agência? Não, então vamos melhorar um pouco. Vamos colocar uma agência para fazer a gestão dos 4 comitês. Pode ser uma saída, a princípio, né? Daqui a gente pode também começar, assim como foi no Paranaíba, a gente coloca uma fórmula, vamos ver o desenrolar disso, e daí a 4 anos, 5 anos, a gente revê isso, né? Enfim, a gente vai aprendendo, né? O Paulo Gomes e o Paulo César aí disseram, estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né? No dia a dia aqui, né? nas discussões e tal, sabe? E a vida é isso mesmo, a gente vai discutindo, vai participando e vai aprendendo, né? Todo mundo, a gente não para aí de aprender, tá certo? Eu acho que isso, eu tenho percebido assim, uma disposição maior também aí dos companheiros aí que participam aí desses fóruns, de estarem mais abertos realmente para a solução dos problemas, né? Era isso, por favor. Exatamente. A gente tem uma questão, assim, o comitê convive com todos esses problemas, né? E a gente sabe como é que a gente vai resolver. Poxa, a gente tem esse problema aqui, aliás, é bem intenso aqui em Goiás, do rego d'água, né, das derivações, e eu acompanhei uma discussão dessa aqui em Brasília, no Piripau, né? Do conflito da CAESB com os produtores rurais por causa era um rego d'água, porque era um desvio de água, né? Sem céu aberto, sem impermeabilização, e nós acabamos conseguindo um recurso, né? nem foi de cobrança, né? Foi um recurso para impermeabilização disso. Isso não é uma coisa, se houver essa cobrança, e se o comitê ali já tivesse esse recurso, isso já poderia ter sido feito há muito tempo, isso aí perdurou durante mais de 10 anos, 15 anos de problemas, né? Então, são recursos assim, você impermeabilizar regos d'água, você proteger nascentes, cercar, por exemplo, ou pelo menos, né, pagar ou fazer um pagamento por serviço ambiental e aí atrair outros parceiros, né? Eu sempre, quando falo disso, eu explico o seguinte: eu trabalhei em ONGs, então, assim, esse pessoal, às vezes, tem muito dinheiro para investir no projeto, mas eles não querem investir num projeto sem certeza que o projeto vai continuar. Se você não tem uma fonte fixa de recurso, eles sabem que vão entrar, aquilo vai durar 3, 4 anos e vai acabar. Então, o que acontece? A cobrança, ela pode dar uma fonte fixa de recurso, não do projeto inteiro, ela dá ali 5, 10% do projeto, aí esses parceiros vêm, eles vão fazer o que a gente chama de matching, eles vão fazer a contrapartida. Por quê? Eles falam, não, pô, peraí, tem um comitê ali colocando recurso, tem o órgão gestor apoiando o projeto. Então, isso vai ficar. Então, eles vêm e entram com recursos a mais, tá? Então, assim, essa alavancagem é uma das coisas que mais acontecem quando você tem a fonte de recurso fixo, né? Você pensa assim, mas a cobrança vai gerar aqui 3 milhões, se é 3 milhões ela vai gerar, mas ela vai atrair 5, 10, 15, 20, dependendo da forma como for usada, né? Ela vai ter isso. Então é isso, assim, é positivo, dá um poder ao comitê, né, de usar o recurso, e eu entendo assim, que há uma maturidade, uma maturidade em evolução sobre a importância do tema, né, e aqui eu estou sentindo isso, né, essa maturidade, nós vamos chegar a uma proposta interessante. Mais alguém, gente, quer falar? Mais alguma consideração? O Klener. Falei, Klener. Ô, Clênio. Aí depois ele fez com a mãozinha assim, né? Levantou a própria mão. Vai lá. Que aprendizado, hein, mano? Hein, Fabrício? Você vai ter que ser né? E eu queria até te parabenizar aí, que você falou de convidar o Ministério Público. Eu acho que essas 5 últimas reuniões seria importante o Ministério Público participar,
até para que, quando isso for consolidado, que alguma entidade fazer algum questionamento via Ministério Público ou não for de acordo, para que a gente possa, no comitê, ter essa segurança jurídica. O pessoal vê que não foi uma notificação via Ministério Público ao Estado. Então, esse projeto veio para poder chamar a atenção de todos os gestores públicos e todas as entidades da responsabilidade com a sua água local. Então, acho que o comitê está avançando. Nós somos vários municípios aqui no Rio dos Bois, né? E poucos municípios participam do comitê. Então, depois que essa taxa for consolidada, para que a gente tenha essa seguridade para trabalhar. E essas 5 reuniões aí, se o Ministério Público participar, acredito eu que nós vamos estar aí avançando muito bem com a segurança jurídica aí que está acontecendo. Aí era só isso, eu falo pelo fato que eu estou representando um conselho que tem 30 entidades e, às vezes, tem entidades que podem querer nos questionar, mas só de ter a presença do Ministério Público nessas reuniões, eu acredito que nos assegura na nossa participação e os poderes de decisões que nós estamos tendo aqui. Era só isso mesmo. E parabéns aí a plataforma, que ela está top. Agora é só a gente estudar mesmo e... Lembrando aí, a plataforma foi a Editora que fez durante o Fabrício, aí, que passou umas semanas aí arrumando esses dados, senão a gente não conseguia, né? Clênio, então, assim, a gente, como eu falei, a gente está à disposição, se quiser apresentar, uma vez que você pedido a apresentação no CODERG, tá? A gente pode apresentar. Se vocês tiverem dúvida, eu não estou entendendo esses gráficos aqui, não tem problema. Pergunta aqui para mim, Fabrício, o Marcos Aurélio, qualquer um aqui, chama ali no grupo, a gente para um pouquinho, não precisa fazer uma reunião, a gente para e conversa com você, olha, é isso aqui que ele significa, tá? E não tem nenhum problema, a gente dá uma explicação, e também, às vezes, se você não está entendendo, é porque não está bom, vamos melhorar o gráfico, coloca e fala, olha, não estou entendendo isso aqui. Então, peraí, vamos mexer nesse gráfico para tentar entender, vamos colocar uma explicação a mais, né? Vamos fazer isso. Então, é isso, mas fica à disposição. Eu vou tentar ver aí depois se a gente consegue convidar o pessoal do Ministério Público para participar das reuniões, né? Pelo menos de algumas delas, para eles acompanharem, para ver o que está acontecendo, né? Que eu acho interessante, sim, porque eles muitas vezes nos questionam, a gente recebe muito processo aqui que vem deles, às vezes direto, às vezes através da justiça, né? E eles ficam fazendo um monte de perguntas de coisas, assim, que se eles participassem, eles estariam sabendo como está, né? Então, vamos tentar convidá-los. Obrigado, Cláudio. Cida, você quer falar? Sim, é só reforçando a convocação, né, que no dia 10 de fevereiro nós teremos aí a 9ª reunião extraordinária do comitê para apresentação do produto 78. Contamos com todos vocês, o apoio de vocês e a presença. Obrigada. Ótimo. Depois vem a do enquadramento, né? Sim, o enquadramento... Eu tenho que falar com o Reginaldo, já articulei com os outros, só está faltando aí fazer essa definição do BOIS, mas será nas semanas subsequentes do dia 8 ao dia 11, na semana seguinte, entre dia 15 de fevereiro. Então, beleza. Bom, então, gente, acho que o pessoal da BRF está aí, né? Então, acho que todos os setores estão bem representados, né? Então, a gente teve nessa reunião assim, essa oportunidade de mostrar isso aí. Espero agora vocês usem, podem usar lá à vontade lá a plataforma e, teve dúvida, coloca no grupo ou manda no formulário, tá? E a gente para aqui e explica para vocês o que é. O importante é que na próxima reunião a gente já chegue com todo mundo mais alinhado, né? Porque assim, a gente precisa, em cada reunião, decidir alguns pontos, né? Não é obrigatoriamente sair da reunião. Olha, é isso aqui que nós vamos fazer nesse aspecto aqui, chegar num consenso, né? Então, é interessante, né? Mas então tá bom, gente. Obrigado a todos. Se ninguém mais quiser fazer consideração, a gente fecha a reunião. Bom, sobre a próxima reunião, Albano, acho que depois que a Cida alinhar essa data aí da reunião do enquadramento, a gente pode conversar com o Reginaldo também, né? Sobre a nossa próxima reunião. Isso, porque daria mais ou menos um mês, lá pelo dia 20, 25 de fevereiro, né? Isso. Aí já teria passado essas duas, aí fica mais tranquilo. Então, vai.
Então, obrigado a todos, estamos aí à disposição, tá ok? Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço, hein? Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Então, gente. Você.